A barreira vai virar galo, porra! Caralho! Clube Atlético Mineiro. Vamos, porra! Mais uma final. Jogo chato, jogo difícil. Caralho, que tensão, hein? Falar um pouquinho desse jogo aí, cara, que... Porra, caralho. Importante era classificar. Primeiro passo, primeiro objetivo cumprido nas Copas. O Milito leva o Atlético a mais uma final, a quarta final em 10 anos na Copa do Brasil. O Atlético começa cada vez mais a gostar da competição. E um jogo bem difícil, bem chato. A chuva atrapalhou, mas não tenho que falar do Vasco, da torcida do Vasco. Excesso de vontade, né? Falando principalmente do primeiro tempo. Cara, um excesso de vontade absurdo do Vasco. Debaixo de chuva, um jogo bem difícil. Vasco foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Teve mais volume no primeiro tempo. Veio muito no abafa. Os 15 primeiros minutos do Vasco foram preocupantes. Mas aquele excesso de vontade, teve uma outra chance, mas não tão clara nos primeiros 15 minutos. O Atlético depois retoma um pouquinho o volume de jogo, até termina o primeiro tempo com mais posse de bola, 60% de posse de bola. Só que o Vasco foi mais perigoso. O Atlético, quando ele volta a ter o domínio depois dos 15 minutos, o Atlético quase acha um gol com batalha e uma bela defesa do Léo Jardim. Uma bela defesa do Léo Jardim, foi muito bem. E no segundo momento, se não me engano, foi o Scarpa ou Arana, e o Léo Jardim pega de novo. Então foi um principal lance do primeiro tempo do Atlético. O Lianco também teve uma, nessa sequência do Atlético boa no primeiro tempo, assim, após os 15 minutos, até uns 30 e poucos minutos. Teve logo depois uma chance do Lianco, que ele bate pra cima, uma bola meio difícil. Mas, muito pouco. O Milito optou por jogar com Arana e Rubens, que são dois caras... dois laterais praticamente, só que o Arana por dentro e o Rubens por fora. No primeiro tempo não funcionou. Aquele lado direito com o Paulo Henrique e com o Pumita Rodrigues, o Vasco estava muito forte, estava muito dominante, chegando com velocidade. E lógico, a principal jogada do Vasco é a bola aérea, a principal jogada do Vasco é o Veguete. No primeiro tempo ele tentou, ele brigou, e aí teve também depois um chute do Pumita. Aí o Vasco começa a voltar mais pro jogo no cruzamento do Léo Piton. Nesse cruzamento, a bola bate na mão do Otávio, né? Não tenho o que dizer. O Otávio até tenta puxar. Eu até achei que ele jogou mais o braço na bola, assim. Foi até um lance, eu diria, imprudente dele. Foi juvenil ali. Mas o juiz demorou, bem fraco. O Ramon Abateabel, muito fraco. A arbitragem dele hoje eu não gostei, na minha opinião. Foi uma arbitragem ruim. Mas beleza, deu pênalti. E aí o Veguete bateu. E o Veguete abriu o placar. E a partir daí, 36, 37 minutos, o Vasco foi melhor. Aí o Vasco criou, o Atlético sentiu o gol nesse momento. O Pumita quase faz um golaço, defesaça do Everson. Defesaça do Everson. Fala o que for, hoje ele foi muito bem no jogo. Defesaça do Everson. E salvando se fosse um gol ali, provavelmente o jogo ia pro Beleléu, ia pra... Pô, nem quero pensar essa possibilidade. Aí teve um escanteio e o Everson faz uma outra defesa. E aí no primeiro tempo, basicamente, pessoal, foi isso. Do Atlético, no modo geral, o Atlético não foi muito bem no primeiro tempo. Teve a posse, mas uma posse meio sem objetivo. Não conseguia, o lado esquerdo não funcionou o que o Milito pensou no primeiro tempo. O lado direito, Scarpa muito mal, muito abaixo. O Paulinho foi o cara que mais tentou no primeiro tempo, a verdade é essa. O Hulk muito bem marcado. E eu gosto muito, tem que reiterar, gosto muito do Alan Franco. Alan Franco joga a bola demais, intenso, tá em todo lugar do campo, motorzinho, um cara, muito centrado. E aí foi pro segundo tempo. Cara, o segundo tempo o Atlético voltou com mais volume, voltou com mais pressão, mas também sem muito objetivo. O Vasco tinha uma, duas bolas tentadas, bola pro Veguete, ele errou uma boa oportunidade, que ele não é de raio, eu até brinquei na live falando que foi a bola do jogo, e realmente pode ter sido, né? E a partir de então, o Atlético tomou mais conta do jogo, tomou mais a posse de bola e o volume do jogo. Teve uma chancezinha, outra chancezinha, mas sem muito perigo. O Léo Garden foi bem no chute do Paulinho. E aí, eu queria destacar, o Paiva, técnico do Vasco, começa a fazer modificações. Óbvio que o Vasco sentiu, correu demais no primeiro tempo. E um campo pesado, chuva, mudou algumas peças e o Milito não mudou. Ele segurou. Só que ele reajustou esse time do Atlético. O Arana conseguiu trocar mais passes com o Rubens, o Hulk conseguiu fazer umas viradas importantes, o Scarpa entrou um pouco mais do jogo, mas um jogo muito pobre do Scarpa, e eu queria ressaltar, antes de chegar no momento final, do momento prime do jogo, que Lianco
e Bataglia foram muito bem contra a Veguete. O Bataglia fez uma partidaça, tirou um gol no primeiro tempo, marcou muito bem o Veguete no segundo tempo. No final do jogo, depois do gol, a pressão do Vasco, o Bataglia foi muito bem de novo. Então tem que ressaltar, porque é um baita jogador, um jogadoraço, e o Milito conta muito com ele, e o Atlético também. E aí, pessoal, o que ganha jogo, né? O que ganha jogo entrou no jogo, não estava tão bem na partida, ele precisou de um lance pra decidir, um lance que ele tirou da cartola, um lance que ele botou na gaveta. O Hulk joga bola demais, você atleticano valorize, um dos maiores da história do Atlético tranquilamente, um cara super decisivo, um cara super importante, que não se esconde, e na hora que precisou, ele fez um golaço, recebeu, virou, bateu. O Léo Jardim, que é um puta goleiro, não podia fazer nada. E o Hulk decidiu o jogo, decidiu a classificação. Por isso que é importante você não tirar esses caras nos principais momentos. Porque eles precisam de um lance pra ganhar o jogo. Eles empataram o jogo, fez o gol e o Atlético está classificado às finais da Copa do Brasil. Ele bica, Milito depois fez umas substituições pra conseguir segurar mais o time do Vasco, conseguiu conter o Vasco. Eu tinha dito isso, né? O coletivo do Vasco é muito bom. O Vasco jogava por em prol de uma coisa, né? Era 13 anos que não chegava a uma semifinal. Jogava em prol disso. Muita vontade, excesso de vontade, aquela confiança, querendo dar pra torcida, mas o Atlético foi muito cirúrgico quando precisou, sofreu, quando soube sofrer, o que é importante, o time do Milito sabe sofrer, e decidiu quando conseguiu e quando precisou. O Hulk é muito diferente e isso foi muito importante no jogo de hoje. Então eu queria deixar isso claro e falar que, cara, aproveitem, desfrutem, 4 finais em 10 anos, isso é muita coisa, isso é muito importante. E tem tudo que seja Corinthians, que seja Flamengo, tem tudo pra ser campeão, porque contra qualquer um dos dois, vai jogar de igual pra igual, é um jogo aberto, é um jogo difícil, mas antes disso, aproveitem a classificação, porque foi um jogo sofrido, um jogo na raça, um jogo muito galo, independente disso, cara. O que mais importava pra gente, era passar. E foi isso que aconteceu. Clube Atlético Mineiro, Mumu, ele bica. É isso, vambora, vamos pra final. Caralho, é muito bom classificar, porra. Vamos!